Cara, seja É, muito bem-vindo aí, cara. Primeiramente, aí te agradecer por estar presente aí com a gente. maravilha, meu amigo. Eu que te agradeço aí pelo convite e é uma honra participar dessa live que tem participado tantos corretores gigantes, né? A galera que está participando aqui tem entregue um Aham, conteúdo que é uma coisa absurda, né? sim. É cada conteúdo que a gente fica elétrico, sem dormir. Assim, você tem feito um trabalho durante a quarentena que tá entregando mais conteúdo do que muita pós-graduação, né? No seu canal, assim, tem sido espetacular mesmo. Parabéns, cara, pelo trabalho que você vem fazendo. E eu Irmão, fico muito orgulhoso de estar aqui participando com você, sim, entregar aí o que eu puder entregar de conhecimento, a gente está aí disponível. show, Igão. Obrigado. Ó, tô vendo aqui que a galera, ó, tem pessoal de Fortaleza, tem pessoal do Rio de Janeiro, tem pessoal de Cabo Frio, tem pessoal de São Paulo, cidade maravilhosa, Ubá, ó, Porto Ferreira em São Paulo, Curitiba, galera toda em peso aí, bacana pra poder assistir a nossa live. Cara, Igor, obrigado aí pelas palavras, gratidão aí. Você é um cara. Deixa eu só ajeitar o celular que tá meio torto aí. Você é um cara empreendedor nato, né? Pessoal da Bahia também presente aí. Você é um cara empreendedor nato e que a gente se espelha muito, cara. Com certeza todos de Superação Total. Um dos primeiros integrantes do grupo Superação Total, né? Pra quem não sabe aí, eu sei dizer essa história. Enfim, deixa eu passar a bola pra você. Já quero conhecer a tua história, saber quem é Igor Siddhartha e como que ele entrou no mercado de seguro. Conta um pouquinho da tua história pra gente aí, cara. Bom, Igor Siddhartha é um cara que o pai trabalhou no mercado de seguros. Meu pai foi gerente do Banco do Brasil por 20 anos. Ele, ele tinha um conhecimento muito amplo de seguro. Quando ele saiu do Banco do Brasil, no PDV de 94, ele, ele foi atuar como corretor de seguros, mas ele não se deu bem. Ele se decepcionou muito com as pessoas que ele achava que era amigo dele, da época de gerente de banco e não sei o quê. E aí, quando ele foi para ser corretor de seguros, ele se decepcionou com essas pessoas e aí ele não quis mais trabalhar com seguros. E ele colocou uma empresa, uma distribuidora de água mineral, e ele faliu, né? Eu tinha 16 anos, uma vida de menino rico. Nos meus 15 anos de idade, meu pai me deu um carro importado de presente de aniversário, Com 15 anos equivalente ganhou um hoje aí a carro? um Com 15 anos ganhou um 15 anos de carro? idade, 15 anos eu ganhei um carro, com 17 eu estava andando de ônibus. Não tinha nenhum Ó, carro mais na minha casa. E caraca. aí o mundo Caraca. real o mundo real chegou aí na minha vida e eu me tornei vendedor de consórcio, né? Eu fui vender consórcio, meu primeiro emprego. Eu me tornei vendedor de consórcio. E quando eu não conseguia enxergar como é que aquilo ia ser bom para mim. Eu não conseguia enxergar como aquilo ia ser bom na minha vida, né? Hoje eu tenho convicção que eu sou quem sou porque passei por esses momentos. Eu tinha tudo muito fácil, né? Meu pai fazia tudo que eu queria, o que eu pensava e sonhava, ele realizava. E, e aí veio a dependência de meu pai, ele faliu, e aí assim, eu tive que trabalhar para ajudar em casa, ajudar ele, ajudar a minha família, assim, esses momentos foram, foram muito difíceis passar por isso, mas hoje eu agradeço a Deus porque passei por isso. É muito gratificante olhar para trás e ver essa história aí. É, Uma coisa que você me perguntou é que depois que meu pai faliu, né, Mesmo. ele se entregou, ele não tinha mais prazer em viver e ele veio a adquirir um câncer e ele faleceu.
Foi um momento muito difícil para a gente. Você me perguntou, ele tinha seguro? Ele não tinha seguro. Ele não tinha plano de saúde, porque na época que ele faleceu, ele não estava em boas condições de vida financeiramente. A realidade dele era. A realidade da nossa família não era boa financeiramente, e a gente se reinventava e ele corria, ele lutava. é, e eu até me emocionei um pouco agora lembrando disso, Faz porque parte, para faz o parte. cara, Para aí, para o respira. cara para o cara que era um padrão de vida que ele tinha. E aí ele começava a fazer, ele era muito inteligente, professor de tudo, meu irmão, o cara era fantástico. E ele começou a fazer monografia, é, fazia monografia de várias coisas, mesmo. O cara fazia monografia de medicina, velho. O cara era um monstro de conhecimento. Uhum. É, e aí, quando ele passou 4 anos em tratamento, 3 ou 4 anos em tratamento de câncer, e eu ajudando a família cada vez mais unida, minha mãe que nunca que acompanhava a gente morou em 17 municípios enquanto ele trabalhava no Banco do Brasil, minha mãe não tinha como Caraca. trabalhar. Ela largou um concurso, ela largou um concurso para trabalhar, para acompanhar ele. E aí minha mãe foi trabalhar também. Minha mãe foi trabalhar também, sendo representante, e a família toda unida para vencer, né? Para vencer. E no leito de morte de meu pai, ele sofreu muito durante a doença dele. No leito de morte dele, no dia que ele morreu, eu estava com ele 7 horas da manhã, antes de ir trabalhar, eu fui lá ver ele. Ele chegou para mim e disse: Meu filho, é, eu preciso te dizer uma coisa. Você tem que empreender. Você sonha muito alto, você pensa muito grande. E como funcionário, você não vai conseguir realizar os seus sonhos. Você tem que empreender. E aí, bicho, eu fui com aquilo pro trabalho, pensando, 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 pensando. Na época eu trabalhava em uma concessionária de veículo. E pensando, fui pensando aquilo. E aí, depois, ele faleceu, né? Ele faleceu e aquilo só martelando na minha cabeça. Eu entrei na Capemisa, eu passei numa Quanto tempo prova. depois, ô Igor? Quanto tempo depois que ele te falou isso até ele falecer? Quanto tempo? Quanto tempo depois eu empreendi? Não, depois dele que ele te falou isso e ele faleceu, Ele falou isso 7 horas da manhã, faleceu de tarde. caraca, foi o último conselho dele pra você. Vai empreender. Foi exatamente. Ele parecia que ele estava assim, tipo, sabendo o que era que ia acontecer, Uhum, entendeu? entendi. E foi um último recado dele para mim. E aí, assim, eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça. De fato, eu sonho muito alto, eu penso muito grande, desde guri, eu sempre queria ter mais, eu sempre queria é, ser melhor. Assim, eu sempre fui muito competitivo, até hoje sou. Se você estiver bebendo Uhum. água do meu lado e eu perceber que você está bebendo mais rápido que eu quero beber mais rápido. Então, eu sou competitivo demais, eu sou muito incomodado com competição. Minha filha, é engraçado que minha filha também é assim. É, e, e aí, é, a, a questão, você me perguntou uma coisa e que eu fiquei em reflexão pesada. Se a conviver com meu pai no serviço público, se isso me direcionou para trabalhar com plano de saúde, né? Bicho, É. é, essa situação é muito marcante para mim. Talvez tenha sido assim, de forma involuntária, eu cheguei nessa situação, cheguei, né, na realidade do plano de saúde, porque vi Uhum. aquele sofrimento de meu pai, de minha mãe, e graças a Deus a gente passou por isso e hoje
e hoje, assim, eu passei por isso, né? E cada vez mais eu me reinvento. E, assim, eu, eu tô um pouco nervoso, né? Quando fala de meu pai, eu fico um pouco nervoso. Relaxa, fica tranquilo. Quando a gente tá É, nervoso assim, a gente tem um exercício aqui, ó. A gente pede a galera pra dar um coraçãozinho aqui na live, a galera vai dando um coraçãozinho, e enquanto você dá uma respirada, toma uma água aí, dá aquela é, respirada. Pra quem não tá entendendo o que ele vai e perguntar, aí, que ele tá perguntando agora, só rapidinho, Igor, só pra perguntar aqui, a gente, antes de começar a fazer essa live, a gente tem uma reunião antes, que a gente faz a pergunta. Então, o que o Igor tá falando é o seguinte, eu perguntei pra ele se, devido a tudo isso que aconteceu com o pai dele ser inseguro, o planejamento familiar, se isso foi isso que levou ele a trabalhar com o plano de saúde, proteger famílias. Então, essa que foi a pergunta que ele já está entrando falando aí. Então, só para a gente ir separando aí, Igor, manda bala. e aí eu resolvi, eu fui com treino na Capemisa, vi aquele movimento de seguro acontecendo, e, bicho, na hora que eu vi aquilo ali acontecendo, os corretores fazendo dinheiro violento, na época vendia seguro de vida e crédito consignado, e aí eu disse, bicho, chegou a hora agora. Chegou a hora de eu seguir o que meu pai disse. Eu vou partir para isso aí. Na época eu não tinha dinheiro para quase nada, para montar escritório, para quase nada. Uhum, Minha esposa na época tinha um dinheiro da rescisão, a gente juntou um dinheiro meu com dela e eu abri um escritório com um sócio e aí começou a história de empreendedorismo, vendendo seguro de vida e crédito consignado da Capemisa. Aí foi ó, muito bom, o ano de 2007 foi fantástico, bombou. A gente vendia como água, assim, para você ter uma noção, o meu custo fixo entre escritório, funcionário, eu tinha que vender 500 mil de seguro de crédito consignado e vendia o seguro junto. Eu tinha que uhum, vender 500 mil. A gente vendia 5 milhões por mês. Então, assim, caraca, tava muito bem financeiramente, o ano 2007 todo. Aí veio a crise mundial. Veio a crise mundial de 2008. muito. Na crise mundial de 2008, a gente emprestava 5 milhões, fácil, e a gente começou a emprestar 50 mil com a maior dificuldade do mundo. E não tinha como se pagar aquilo. Não tinha como se pagar. E eu fiquei 5 ou 6 meses durante o ano de 2008 procurando o que fazer. E agora, meu amigo, eu faço o quê? Uhum, Eu faço o quê? Eu faço o quê? Porque a minha intenção era achar algum produto que eu vinculasse a minha equipe, que já trabalhava comigo vendendo seguro e crédito consignado, isso. é, dentro da classe C. E aí surgiu a Apivida. Eu fui convidado para conhecer o Apivida. É uma operadora de plano de saúde muito forte no Norte e Nordeste e agora Uhum, é a maior operadora de plano de saúde do país, está em todo o país, entrando em todas as regiões, onde eu tenho um orgulho absurdo de ter. Quando eu cheguei, tinha 350 mil vidas, hoje tem 6 milhões, e eu tenho um orgulho enorme de ter feito parte, de fazer parte dessa história. É, A ó, gente, a gente iniciou em outubro de 2008 com a Pivida e tinham 5 corretoras que atuavam aqui em Sergipe e a gente começou a fazer um trabalho e movimento da galera e vai, vai, vai. Em 2010 a gente assumiu a liderança do Apivida no estado. Então a gente disparou e em 2010 a gente conseguiu um título que tem no Apivida, que é uhum, de diamante, que é um representante master, onde a corretora recebe 40% acima do faturamento normal. Então imagine você faturar 100 e receber mais 40, e aí, meu irmão, esse negócio virou um ciclo, um movimento, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e a empresa só crescendo, aumentando, aumentando, aumentando. Mas eu me incomodava muito por não atuar em todas as áreas, para eu não conseguir vender a um público que era
amigos meus empresários, que eu não conseguia Uhum. vender a ele, que ele queria comprar um plano nacional, que ele queria ir para um hospital sírio-libanês, Albert Einstein. Isso me incomodava. É, e, e eu, em 2014, eu comecei a me lembrar da primeira crise que eu passei em 2008, que eu só trabalhava um produto e eu fali por isso. Então eu disse, se vem uma outra crise, alguma coisa que se relacione ao Apvida e que eu seja proibido de vender esse produto, eu estou lascado, Você ferrado e falido. vai passar Então, pelo mesmo problema que a vou primeira. passar pelo mesmo problema que eu passei na primeira. Então, eu não queria mais aquilo. E aí Hum. eu diversifiquei. E engraçado que quando eu comecei a pensar em diversificar, eu entrei em um grupo, Corretores de Seguros Brasil, alguma coisa assim, e tinha Eliseu lá no grupo. E ele começando a falar de benefícios, tal, e eu comecei a trocar uma ideia com ele de saúde e tal. E aí surgiu o grupo Superação Total. Eu entrei no grupo, aí tinha algumas pessoas que estavam no grupo que começaram a falar de saúde e tal. É, um amigo meu daqui é de Salvador, mas mora aqui em Aracaju, o Hudson, me ajudou muito. Aí Paulo Moraes, um cara que participava do grupo Superação, uns caras que tinham no grupo e começaram a trocar ideia e foi Uhum. fluindo, foi fluindo. Eu comecei a colocar minha equipe para vender Bradesco. E aí, em 2016, a gente ganhou a corretora que mais cresceu no Nordeste. Ficamos em primeiro lugar no Nordeste em Bradesco Saúde. Meu irmão, foi um orgulho absurdo subir naquele palco do Bradesco. Não que não seja subir um orgulho subir no palco do Apvida. Uhum. Mas eu já subia no palco do Apvida todo semestre. Subi no palco da Apvida 18 vezes já. E, e, e subir naquele palco do Bradesco foi um orgulho porque era um prêmio nacional, é um evento mirabolante, né? Um negócio, quem nunca foi, é uma coisa fantástica. Aí, muito E aí bom. a gente começou a surgir a necessidade de entrar para outros ramos, seguro de vida, automóvel. Mas qual era o meu medo? O meu medo era, vou entrar para outros ramos e vou prejudicar o saúde. Ou não vou atender bem o cara do vida, não vou atender bem o cara do automóvel. E isso vai me prejudicar. Isso vai me prejudicar. O que foi que eu fiz? Trouxe especialista. Trouxe um especialista de automóvel. Fique aqui, você vai atender os meus clientes. Trouxe uma especialista de seguro de vida, que hoje eu tenho um orgulho danado, que ela é minha gerente. E Top. ela, de fato, ela mudou a empresa, ela criou um profissionalismo na empresa, até em mim. Até em mim, ela criou um profissionalismo assim, eu vim me adaptando. Tem um cara que falou aí agora, Guto Esmeralda. Ele é do Rio de Janeiro, mora em Aracaju. Uhum. Esse cara chegou na Olha. minha empresa e ele tem uma consultoria, Esmerari, e eles chegaram na minha empresa e eles mudaram tudo, velho. Imagine você chegar alguém na sua empresa e dizer assim, ó, tem que mudar isso e isso, e a primeira coisa que tem que fazer é reduzir o seu salário. Esse cara tá maluco, né? Esse cara Dá tá até maluco. briga. Dá até O briga. cara, o cara chegou lá, reduziu meu salário, mudou a empresa, criou um profissionalismo absurdo. Absurdo. Ele criou um profissionalismo Uhum. absurdo na minha empresa. E eu tenho convicção que se ele não tivesse chegado na minha empresa hoje, ela estaria falida, porque eu olhava muito para o crescimento da empresa, é, é, mais venda, mais resultado, mais gente. E eu não olhava para o resultado líquido. Eu não olhava para o resultado líquido. Aí esse cara chega e apresenta um livro para mim que é Dobre os seus lucros. Meu irmão, na hora que você começa a ler o livro, que você começa a ver a realidade do cara que é gestor comercial, o cara que é vendedor, e que o cara faz um monte de coisa, que Uhum. começa a vender Eu e tinha ele não aqui. olha o custo, e não olha o Sim. custo da venda. Ele chegou para mim e fez assim: olhe essa loja aqui, ela é linda, né? Ela é maravilhosa. Você tem um orgulho dessa loja fantástico, o ponto dela é incrível. Você sabia que ela não dá lucro? Ela vende muito, mas você sabia que ela não dá lucro?
É impossível, meu amigo, ela não dar lucro. É impossível. Pois é, ela não dava lucro. Era uma loja absurda, gigante, um movimento de gente, entrando gente saindo, entrando gente saindo, e ela não dava lucro. E aí eu comecei a ficar cada vez mais criterioso, comecei a passar por uma transformação de um Legal. gestor comercial para, de fato, um profissional, um executivo, um, um empresário, né? Um Ô, empresário, Igor, de fato. te cortando, isso é muito bacana, né, cara? Quando você deixa o profissional trabalhar. Eu creio que o Esmeralda, com certeza, talvez ele pode falar nos comentários aí, deve ser muito difícil também. O dono da empresa deixar outra pessoa tomar as rédeas do negócio, né? Tomar, ser o capitão do navio por alguns dias. Eu acho que isso é muito. Porque a gente trabalha com ego, vai trabalhar com ego, vai trabalhar, igual você falou, com redução de salário. Quem é esse cara para reduzir meu salário? Então, assim, acho que isso foi bacana, né? O cara se colocar um degrau abaixo, dizer, cara, eu não sei, deixa eu chamar quem sabe. E é isso que faz a diferença, né? O cara deixar ser moldado, né? Ah, E ele tá falando aí, aqui, ó, ele tá falando, ó, quase sempre é isso, né? O cara não deixa, ele fica meio, né? Assim, isso é muito bacana, isso é o principal, acho. Bacana. bicho, assim, é, indo para uma parte aí que eu adoro fazer, que é a parte da gestão comercial, que eu sou encantado, tenho o maior orgulho de fazer. É, eu sei que Aqui, olha só, vamos dar um time aí, que você até agora, pra mim, você contou a sua história, pergunta 2. Vamos por partes, tá, respira aí, tá, 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 toma tá. água aí, que agora eu Ah, vou organizar aqui só então, pra gente então, então, ir falando a então, mesma então toque linguagem. aí. Então toque aí. Ó, tá, deixa eu te falar uma coisa aqui, vamos voltar aqui um pouquinho ao assunto. Queria que você falasse um pouquinho, aproveitar que a gente entrou nesse assunto aqui que o Esmerari tá falando aqui. Olha só, ele está falando aqui, muitas vezes o dono é a maior força e o maior problema da empresa. O dono da empresa é a maior força, ou seja, aquele cara que produz mais, mas também o maior problema da empresa. Em cima dessa pergunta do Esmerari, vou entrar aqui na pergunta 3, tá? Sobre o conselho do teu pai, eu vou voltar lá para o conselho do teu pai, tá? O Tá conselho bom. do teu pai foi o seguinte: pense grande, pense alto e vá empreender. Foi o último conselho que seu pai te deu. A pergunta é o seguinte: como que você usou esse conselho do seu pai para virar um grande empreendedor e quais os desafios de empreender hoje no Brasil? É imposto? É pessoas? É o misturar pessoa física com pessoa jurídica? Quais são, assim, se você puder resumir, os grandes desafios que o empreendedor tem hoje ao empreender no Brasil? É falta de produto? É É, falta de cliente? é, eu acho que assim o país não favorece, né? O empreendedorismo não favorece. É, existe 300 mil dificuldades. Muito funcionário que acha que o patrão tem que se acabar, o patrão explora. é, Mas aí o que que acontece? Aí vem uma visão assim de empreendedorismo que diz assim, essas são as regras do jogo. As regras do jogo estão aí. Você entra se quiser. Então, como as regras estão postas, o que é que você precisa fazer? E aí eu me coloco como dificuldade nisso. Que muita gente, Entendi. para ser médico, estuda demais. Para ser advogado, estuda demais. E para ser empresário, o cara acha que é só abrir empresa. E ele não Uhum. quer estudar. Eu acho que a minha grande dificuldade foi porque eu passei muito tempo só querendo ser gestor comercial. E aí, quando eu percebi que eu tinha que estudar e reciclar, e a minha empresa começou a evoluir. A minha empresa começou a evoluir. Eu acho que a principal dificuldade de empreender no Brasil é o empresário ter consciência das dificuldades que nós temos, elas estão aí, estão postas, e a gente não pode mudar, tá? O que é que a São gente pode desafios, mudar? né? São desafios e Exatamente. dificuldades. Os desafios estão aí. Carga tributária altíssima, é, hoje, profissional, qualificação de profissional para trabalhar com você, quando às vezes sempre tem um concorrente maluco que chega
querendo colocar um preço que não faz conta, mas isso eu aprendi a não concorrer com esses caras. Eu sigo o meu caminho e vou. É, E gestão de pessoas, meu amigo. Gestão de Hum, pessoas é uma dificuldade monstruosa e a gente tem que estudar para aprender a gerir pessoas. Não tem outra top. forma. Eu pego as experiências que eu tive, coloco dentro da literatura e digo assim, como é que eu queria que me tratassem nessa situação, lendo isso aqui. Quando eu junto as duas coisas, eu aplico a forma que eu faço gestão de pessoas na minha equipe. Então, isso é o que eu penso, é, o que eu sigo como diretriz, né? Que Uhum, eu sigo como top. diretriz. Então, assim, a principal dificuldade é o cara enxergar quais são o que está ali na frente dele. Uhum, Os obstáculos estão ali e eles têm que ser ultrapassados. Né? Então, acho que essa aí top. é a principal dificuldade. Crédito, né, também é horrível. Show de bola, show de bola. Você falou aí um pouquinho antes sobre as crises que você passou. Você falou da crise de 2008, que você passou. 2008, 2007 foi muito bom, 2008 não 2008, foi legal. 2015. 2015, exatamente. E agora estamos passando por essa em 2020. Você passou por três crises aí na sua empresa. A pergunta é o seguinte: o que que você tirou de lição? O que que você aprendeu com cada uma delas? Cada uma foi diferente ou todas elas trouxeram o mesmo ensinamento para você? Em 2008 eu aprendi que eu eu não poderia, não poderia confiar cegamente em sócio, tá? Eu não poderia confiar cegamente em sócio. Eu tinha sócio é uma coisa que a gente tem que tratar, debater, confiar também, mas tem que sentar e confrontar as coisas e não Uhum, aceitar tudo, não aceitar tudo e e é uma situação que pode provocar um problema depois. Se você aceitar tudo, você vai colocando as coisas debaixo do tapete e aí, quando estoura de uma vez. Em 2008 eu aprendi isso, tá? Em 2015 eu aprendi que não poderia ficar dependente de um produto só, né? E foi eu me lembrei da situação de 2008 e disse eu ainda estou um produto só. Na época eu estava só a Vida. E isso me impulsionou a mudar, né? E em 2020 eu aprendi que marketing digital e automação de processos faz com que a sua empresa escale. top. Então, ó, não confie cegamente em sócio. A segunda, não trabalhe com produto só. E invista na era digital, invista em marketing digital. Show de bola. Show de bola, bacana. Galera, anota tudo aí porque nós vamos estar sorteando dois livros depois. O Igor trouxe dois livros para poder sortear. Anota tudo aí que ele está falando e a gente vai estar Estão aqui os livros, tocando viu? aí. Ah, tá aí. Receita previsível e hipercrescimento. Aí, ó. Que beleza, ó. Dois livros aí que o Igor vai estar sorteando. É só ir lá no post da live e deixar o seu comentário lá no post da live. E o melhor comentário o Igor vai estar enviando esse livro, beleza? Os dois melhores comentários, duas pessoas vão ganhar aí esse livro, beleza? Cara, vamos falar um pouquinho do tema central da live, que a gente entra agora então. Vamos falar sobre growth, né? Growth, né, que você fala, né, Igor? Growth em seguro de saúde. A Growth. pergunta é o seguinte, cara, como vender plano de saúde sem atrapalhar a minha operação? Né? A gente tem muitos corretores aqui de seguro de vida. Queria que você falasse um pouquinho da importância do seguro de vida, como que ele entra no planejamento familiar e como que que ele é essencial para um planejamento familiar e que a gente possa vender mais até junto com o seguro de vida. Bom, eu adoro falar de plano de saúde porque é minha paixão, né? E assim, como é que eu vejo aí a comercialização do plano de saúde? Tem muita gente que vende plano de saúde para o cara que está buscando a venda, para o cara que está desesperado, que está doente, que é o vendedor, eu brinco que é o vendedor de urgência, né? Como tem advogado de porta de cadeia,
tem um vendedor de urgência. Mas a comercialização do plano de saúde, você tem que ter na sua mente que você tem que proteger a renda. Você, aqui, como corretor de seguros, você é um protetor de renda. Né? Você é um protetor de renda. Então, quando você começa a apresentar o cara a proteção da renda dele, e com essa proteção da renda, ele também está protegendo a família, porque quando você apresenta, hoje não sei se você sabe, quanto custa a diária de uma UTI. Em hospital particular fraco é R$ 8.000. Tá? Então, quando você começa a apresentar aquilo, e aí, o que é que a gente faz? Eu apresento a conta, o que é que ele pode fazer, o que é que ele pode gastar. Às vezes, cito até alguns exemplos, sem citar o nome, mas você conhecia fulano, que tinha uma situação assim, e que teve que vender a fazenda dele por isso, isso e isso. E aí, o que é que acontece? A minha equipe, muitos deles, andam com um vídeo de serviço público. Apresenta o vídeo de serviço público, você apresentou a proteção de renda do cara. Depois você apresentou o vídeo do serviço público. Aí você tem que buscar fazer ele imaginar a família dele ali, naquela situação. Ele e a família naquela situação. Na hora que você fala dessa realidade do serviço público, que você começa a fazer ele imaginar que a família dele está ali, precisando daquilo, você já amolece. E aí vem um outro passo. Não apresente o valor total. Pegue o valor do plano dele ou até o menor valor do contrato. Se está ali o plano dele, o plano da mulher dele e o plano do filho dele ou da filha, pegue o valor da filha, divida por 30. Pegue o valor da filha e divida por 30. Então, se o valor do plano da filha, R$ 300, divida por 30 e fale assim, esse valor é o plano da sua filha por dia. Uau! Esse é o valor do plano da sua Boa. filha por dia. Você vai por conta desse valor aqui por dia. Esse é o valor aqui, que você vai deixar de fazer o plano da sua filha. É esse valor. Sabendo que para entrar a filha, se for um empresarial pequeno, tem que entrar todo mundo. Então, essa é uma pegada que você primeiro fala da proteção, depois você faz ele imaginar, entra para o emocional, depois você vai para a razão de transformar o menor plano do contrato, o menor valor, que seja o interessante que seja a pessoa que mais vai emocionar ele e transformar isso em dia, tá? Então, na hora que você fala isso, quebra, quando o cara está fazendo o plano para a família. Quando você apresenta o plano para a empresa, se você citar, e aí hoje isso é uma realidade, no Nordeste não era, mas está cada vez mais sendo, você perder colaborador porque a empresa vizinha tem plano de saúde. Retenção Então, de talento, que a gente fala, né? Retenção de talento. exatamente. Se você fala, cheguei na visitar Rodrigo e digo, Rodrigo, bicho, vamos fazer o plano de saúde da sua equipe aqui, cara. Você tem uns profissionais aí e, assim, Eliseu já fez o dele. Eliseu fez o plano de saúde da empresa dele, os funcionários estão muito satisfeitos. É mesmo? É mesmo, bicho. E ele fez o qual? Assim, o cara começa a ficar preocupado, de fato, com dele perder a equipe, de ter um movimento de perder a equipe. Aqui em Aracaju, a gente fez um trabalho nesse sentido com restaurante, começou a fazer um ciclo, bicho. O restaurante e hotel começou a fazer foi um pergaminho, assim. O Porque funcionário um começaram tinha, o outro tinha. tinha, o outro tinha, aí começou aí o outro. Aí começou a ter uma troca de fato de funcionário de um restaurante para o outro, porque o outro restaurante tinha plano de saúde e o outro não tinha. E aí começou a ter uma troca. Começou a ter uma troca de Caraca. funcionário, porque. E é assim. É uma situação que
que chega a ser fácil, porque você está falando, você não está mentindo, você está falando a Uhum. realidade e você está tentando proteger o cara. E é fato. E é fato, né? E aí, Uhum. assim, eu coloco essa realidade na cabeça dele, entendeu? Bacana. E a terceira, uma terceira situação que a gente atua, aí, 4 situações aí. Uma terceira situação que a gente atua é empresas que fazem contratos com Petrobras, Vale do Rio Doce, todo mundo é público. Você ir lá e ver a empresa que ganhou a licitação. É público. Você Uhum. pode ir lá e ver a empresa que ganhou a licitação. Aquela empresa vai precisar contratar um plano de saúde. Se ela ganhou a licitação e no Uau. edital tem plano de saúde, contrato. E outra coisa, ele já tem um valor que já está orçado no edital. Da Vale, da Petrobras, da como é o nome da telefonia que eu esqueci agora? Telebrás, né? Me esqueci agora o nome dela. Uhum. Já está lá no edital, em todas dessas empresas públicas. Tá? Elas fazem e elas colocam. Por exemplo, a empresa que ganhou a limpeza do aeroporto. Foi público, tá lá. Você vai, entra em contato, está lá. Está lá. A empresa para você fazer uma proposta e assim, você manda um e-mail, pô. Entendeu? Então, e Uhum. a outra situação é sindicatos. Sindicato. Se você tem relacionamento com o sindicato, o que é que acontece? Se você tem relacionamento com o sindicato patronal e com o sindicato laboral, o patronal não quer aumentar o salário, o laboral quer alguma coisa. Então, quanto é que ia ser o reajuste? 5% de 1.000, R$ 50. Quanto é que o patronal quer? O patronal pode até aceitar os R$ 50, mas não sendo salário, porque aí vem os encargos. Aí você pega, coloca Uhum. assim, ó. Você pega, vai no laboral e diz assim, ó. Eu consigo os R$ 50. Agora, se você permitir só 25 no salário e 25 ele pagando um percentual do plano de saúde, e aí a gente coloca na convenção. Aí o laboral tá certo. Aí você vai no patronal e diz, olha, consegui lá colocar, reduzir os R$ 50 que eles estavam irredutíveis para 25 de plano de saúde, que você não vai ter encargos, não vai ter impostos, não vai ter FGTS, não vai ter INSS, desses 25, você só vai ter de 25, ia ser de 50. Então, aí entra a convenção coletiva, estoura, bum, vende Top. logo, você pesca de bomba, né? A pescaria que Cara, estava sendo de mulinete, peixinho, peixinho. é Ah, pesca de já. bomba, bum, De bom. fez o arrasto, já foi. Entendeu? Já foi. Uau. Então, assim, essa situação é uma forma Ô, muito ô, Igor, deixa eu te fazer uma rápida de você pergunta. escalar. E como que eu fico ligado nesse lance das licitações aí? Você consulta site das prefeituras, locais? Como é que você faz É, isso aí? Como é que você faz para ficar então, ligado nas licitações? eu tenho uma equipe que faz isso lá na empresa. Eu tenho uma equipe Hum. que faz isso lá na empresa, mas isso tem empresas que dão consultoria para isso, tem, tem, Tá, tem licitações um em monte de. contratos. Só licitações em contratos. Licitações. Na Petrobras tem um campinho lá no site da Petrobras que você vê tudo, todo mundo que ganhou, todo mundo que ganhou, quem está concorrendo, inclusive, você vê tudo, Bacana, bacana, tá? Você vê bacana, top. tudo. Show de bola. Bom, pessoal, quem estiver gostando aí, anota aí tudo aí, coloca os insights aí, e no final o Igor vai estar sorteando 2 livros aí interessantíssimos para vocês. E vale a pena também estar clicando no coraçãozinho, dá um coraçãozinho pra gente aí, pro Instagram entender que essa live está sendo importante. Afinal, você está aqui assistindo, então dá um coraçãozinho aí para o Instagram poder entender, beleza? Igor, a pergunta é o seguinte, a gente tem aqui mais 28 minutos, o tempo passa rapidinho. A pergunta é o seguinte: você tem 70 colaboradores hoje na equipe, né? Como ser o líder que a equipe precisa? Eu vi que alguém fez uma pergunta aqui, do tipo assim, cara, eu vou passar tudo que eu sei para fulano,
e fulano vai meter o pé e vai embora e vai me deixar. Enfim, como é que é a sua visão com relação à equipe? Como é que você pensa? Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Se você não treinar, é, se você ficar com medo de treinar ele e ele sair, é muito se ele estiver na empresa sem ser treinado. Ele está fazendo um maior absurdo para sua empresa. Um maior absurdo. Um absurdo. E outra coisa. Quando o cara sai da sua empresa treinado, muita gente, assim, acontece, eu mesmo, muita gente que sai daqui da empresa sai para coisas maiores. Uhum, Começa a criar um ciclo, você começa a fazer uma rede de contatos, uma rede de relacionamentos, de pessoas que foram treinadas e capacitadas por você, que estão hoje em funções chaves em seguradoras, que estão em funções chaves em administradoras. Aqui na minha corretora mesmo, eu tenho vários uhum, funcionários que estão em administradoras, que estão em operadoras, ex-funcionários. Você começa a criar uma série de relacionamento com aquilo ali. E outra coisa, ó, enquanto ele está sendo treinado, quem está embaixo dele começa a querer crescer também, começa a querer aprender. E aí quem está crescendo é a sua empresa. Quem está ó. crescendo é a sua empresa. Esse negócio de, não vou treinar porque ele vai sair. Esqueça isso. Esqueça isso. Se ele ficar lá destreinado, ele está fazendo mal a você. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida nenhuma disso. A gente Sim. está implantando um novo CRM na empresa Uhum, e aí eu tive alguma conversa esses dias com alguns líderes. Olha, se é, o seu subordinado que está aqui souber mais do CRM do que você está correndo risco, viu? Abra o olho. Pelo amor de Deus. Abra seu olho, porque você tem que saber mais do que ele. Você é o líder dele. Você tem que treinar ele. E assim, eu gosto muito de ser transparente. Eu sou transparente. Às vezes até me. Eu eu tenho dois braços direitos, um braço direito e um braço esquerdo, chama Paula e Ingrid. As duas, elas me controlam de tudo, sabe? Porque eu sou ansioso. Aí elas, não pode falar isso agora, não pode falar. Pode sim, pode, fala, não tem problema não. Fale, seja transparente e abra o jogo com a pessoa. Abra o jogo com a pessoa e vamos para cima, porque ela tem que mudar. Se ela estiver errando, ela tem que receber a resposta que está errando. Aí vem um outro livro que eu nessas andanças eu peguei sobre isso, que é uhum. preciso saber se estou indo bem. Esse eu nunca ouvi falar, Preciso, sa não. preciso saber se estou indo bem. Bicho, esse livro, ele muda o comportamento do líder com a equipe, mas ele muda de verdade. Você começa a perceber que um cara que você que é o seu campeão e ele tá ali, ritmo forte, pá, 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 pá. E aí você não se preocupa com ele, pô. Você se preocupa com os pequenininhos que estão ali. Mas esse cara que tá ali batendo, que é o campeão total, ele precisa também de um abraço, ele Uhum, precisa também de um feedback. Parabéns. Não é assim um parabéns. Parabéns, cara, beleza. Tem que ser caloroso. Tem que ter emoção, tem que transmitir alegria. Então, quando você vai dar top. um posicionamento pro cara ali, que você vai e o livro fala em encher o balde. Então, você enche o balde do cara, o cara às vezes está cheio de problemas emocionais e, e ele está precisando de um durexzinho no buraco dele, no fundo, no buraco do balde dele, no furo do balde dele. Então, você coloca um durex ali que você falou uma palavra que acalentou o cara e ele já foi. Então, você tem que fazer Top. esse acompanhamento e o livro dá um norte absurdo de como se comportar. Ele pega um exemplo que em uma reunião que você chega e não falou com a pessoa. Você chega e não falou com a pessoa.
Aí você, como líder, chega e passou e não falou com a pessoa. Aí você chega de novo e não falou com a pessoa. Aí você passou, aí quem está ali começa a se habituar que você não fala com as pessoas, que você está passando e que, tipo, você não dá importância para a pessoa. Aí esse livro pega um diretor da empresa, coloca, e aí esse diretor entra na sala e todo mundo não dá atenção pro cara. O cara entra e todo mundo faz que ele não tá ali. E o cara começa a ficar super incomodado com aquilo. Super incomodado, ele começa a ficar irritado porque ninguém tá dando atenção para ele. Aí depois apresenta a situação que aquilo ali era para ele sentir que ele não dava atenção para as pessoas ao Top, chegar na empresa. Então, na hora que você coloca a realidade ao inverso, top. você começa a ver que o feedback, o contato diário, a conversa, o parabéns, ou quando não estar bem, você ir lá e conversar. E aí você vê a mudança, pô. Você vê a mudança no funcionário. É, 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 é batata. Batata. Na hora que Top. você começa a fazer esse acompanhamento. Ah, tá bem, não tá? E aí, ó, vem cá, essa situação, tá acontecendo isso. Eu pequei muito com isso. Não de não falar com as pessoas, mas de saber, de tentar saber qual é o problema da pessoa. Eu ficava, às vezes, com receio de perguntar, de ser Perguntar. invasivo, ou não, tá achando, ela não vai pensar que eu tô querendo saber alguma coisa da intimidade dela. Não, eles querem isso, porque você ali é o líder, você ali é a referência. Então, qualquer coisa que Top. você fale que altere a vida dele, vai impulsionar o cara. Top, Igor. Show de bola. Liderar pessoas é uma arte, meu amigo. E cada dia você aprende a Aqui, liderar ó, pessoas. a capa do livro é ele aqui, ó. É ele aqui. Ah, tem ele aí? Ah, tá. Preciso saber se estou indo bem. Legal, hein? Já vou. Esse eu não tenho, Pequenininho, não. ó. Ah, que legal. Já vai entrar na minha lista É, aqui. Cara, a gente tem mais 10 é, minutos aqui. A gente tem mais 10 minutos para finalizar. Vou deixar cinco. São duas perguntas. Eu vou deixar aqui para 5 minutinhos para cada uma. Tem as considerações finais ainda. Galera, anota tudo aí, que tem 2 livros para a gente sortear para vocês. Os 2 melhores comentários lá, os melhores insights. Os 2 comentários vão ganhar aí um livro cada um, beleza? Igor, é o seguinte, recentemente teve um fato que ocorreu na sua empresa aí, que foi o assalto, né? Eu já tive a minha casa arrombada, um outro bairro que eu morava, não é o bairro que eu estou agora. Eu sei como que é a situação, você chegar e ver a tua casa toda revirada, enfim, televisão, enfim, é uma situação realmente muito chata. A pergunta é o seguinte, cara, como é que você pegou isso aí que aconteceu com a Siddhartha aí, pegou esse limão e fez uma limonada? O que você aprendeu com esse evento? Que você pode falar um então, pouquinho pra gente? é, é, a gente tem que, de situações que são terríveis como essa, a gente tem que tentar buscar o melhor, né? Então, assim, em um certo momento, as meninas pensaram, o pessoal que estava na empresa, pensaram que eu estava dopado, ou que eu não estava tendo ciência daquilo que aconteceu, daqueles valores, da dimensão do valor que foi, né? Na boca do décimo, na boca da primeira parcela do décimo. É, mas assim, a gente fazer o quê? Já roubaram. Eu vou agora entregar os pontos, ficar depressivo e me arriar. Só vou prejudicar a Levaram, empresa. levaram quanto, Igor? Pode falar ou não? 50 mil. Levaram 50 mil. 50 mil reais. Numa E aí, noite, e aí numa noite, no final de semana? numa noite. Numa noite. Tá, uma noite. E aí o que foi que de bom que a gente teve? Revisamos todos os processos. Revisamos todos os processos. E aí veio uma ideia de Rogério, do Grupo Superação, que chegou para mim e disse: Igor, faça um vídeo, bicho. Faça um vídeo e transforme esse assalto em, em uma força para sua empresa. Convide pessoas para virem para cá, para sua empresa. E que dizendo que ele não precisa arrebentar a porta para entrar. Ele vem a ser um sidartando, ele vem a ser um sidartano, como a gente chama nossos colaboradores, e ele vem a Uhum. comprar aqui na Sidarta. Bicho, a gente fez um vídeo, o vídeo viralizou o vídeo aqui em Aracaju. Foi muito show. Eu Bacana. tenho muito a agradecer a Rogério por esse insight. Ele viu esse insight num vídeo da reserva e assim viralizou o vídeo, velho. Viralizou.
todo mundo falava, olha o menino do Bacana. assalto, olha o menino que trabalha com seguro do assalto, olha o menino que trabalha com seguro do assalto. E aí, velho, Legal. foi um negócio que começou a bu, e foi um negócio muito bacana, velho. Deu veio televisão pra cá, veio por conta do vídeo, veio televisão, Caraca, meu. veio um monte de mídia, Bacana. jornal, um monte de coisa que eu brinquei até com as meninas, que disse que se eu fosse pagar toda a mídia que deu, uns 20 mil eu recuperava. Uns 20 mil eu recuperava, viu? Uns 20 mil eu Bacana. recuperava. E eu acredito que eu vou receber É. esse dinheiro de volta, viu? Eu acredito que eu vou receber esse dinheiro de volta. Não, dos assaltantes, talvez. Dos assaltantes, talvez. Uhum, Por quê? uhum, Eu sou um civil normal, né? Mas uhum. A Caixa Econômica foi lesada. E aí entrou a Polícia Federal. A Polícia Federal, ela já chegou, era uma quadrilha com 14 pessoas. Já tem Caraca. um dos líderes da quadrilha já está oferecendo devolver parte do dinheiro. E a Caixa Econômica, eu estou entrando com ação contra a Caixa Econômica, porque não foi em dinheiro vivo, tá? Foi, foi transferências da minha conta. Ele pegou todos os cartões, todos Caraca. e conseguiu fazer todo esse As movimento, esses movimentações. estragos de 9 contas da gente. Então, Entendi. eu vou receber ou da Caixa ou dos assaltantes. A Polícia Federal está em cima. Eu tenho fé que na hora que eu estiver precisando desse dinheiro, ele vai chegar. Ele vai chegar. Relaxa. É, Positividade sempre, foi o que escreveram aqui, isso ex- aí. exatamente. Igual, tem mais 6 minutos aqui, vamos tentar correr. É o seguinte, vamos terminar um pouquinho falando então sobre a Rap Vida, né? Você é conhecido É, como primeiro você não fale Rap Vida, é App Vida. App Vida. Ah, vamos App lá. Vida. App Vida, É, boa. Bom, há uma ligação muito forte em você e com a companhia. A pergunta é o seguinte: o que a app trouxe para você e como que ela te ajudou a crescer e se há alguma coisa aí que está por vir para você falar para gente. Fala um pouquinho sobre a App assim, Vida. a App Vida, ela provocou uma evolução. Eu me formei um profissional dentro da Apivida. Eu me formei um Uhum, profissional convivendo com os gestores do Apivida. O, o gestor master da Apivida, eu considero ele um pai para mim, chama Jadailson Fonseca. O cara é um monstro de conhecimento, de entendimento de pessoas. Ele é um fenômeno, eu sou fã dele demais. Essa empresa tem uma garra, uma vontade de crescer que ela motiva, bicho. Os diretores. Algum diretor de seguradora já falou com você meia-noite? não. Já? Para falar com meta e você gostando daquele movimento? A Napvida é Não. assim. Napvida é assim. Napvida é assim. Legal, E legal. assim, envolve a pessoa, traz uma coisa de superação, de meta, de uma coisa que a evolução é para você. Que a evolução é para você. É, Legal. e, e aí, o que é que acontece? Com todo esse know-how da gente no Apvida, desde 2008, surgiu uma oportunidade. Tem até um amigo aqui, que foi ele que me apresentou essa oportunidade, porque ele conhecia a minha operação. Ele me convidou para ser é, plataforma nacional da AUI Saúde, que é a corretora da Caixa Econômica. A Apvida cedeu para a AUIS um código em todos os estados. Nenhuma corretora tem isso. Nem a Siddhartha, nenhuma corretora tem isso. E aí a UIS, por ser a UIS, Uhum. recebeu do Apvida uma concessão em todos os estados. Só que a UIS não quer operar isso. Top. Não, eles não têm braço para operar isso. E aí eles me convidaram para ir lá e a gente tem a missão de cadastrar corretores em todos os estados e fazer uma rede de distribuição onde vai gerar leads e a gente vai controlar essa operação toda. Para isso, eu trouxe um sócio para a operação, que é Gustavo, um cara do mercado, um professor da escola, fenomenal. Eu Top. voltei a ter prazer em ter um sócio com o Gustavo. Assim, durante a pandemia agora, teve alguns percalços, mas a gente está organizando para voltar com tudo a operação
Quando ela ia começar, chegou a pandemia. Aí desmontou a equipe de funcionários e aí a gente tá assumindo essa operação, a operação toda, que ia ser feita por alguns funcionários da UIS, vai ser feita pela gente, pela nossa equipe. Então isso vai provocar um trabalho, onde o Upvida estiver, a gente vai estar. Tá? A nossa corretora vai estar nacionalizada através da operação da UIS. Top. Show de bola. Entendeu? Então. Igão. Não, beleza. Quer finalizar? Não, eu vou te chamar para. É só isso que. Isso era um sonho para mim, tá? Onde era estar em todos os estados onde o Upvida estivesse. E agora a gente vai estar operando. E assim, quem tiver interesse, que for parceiro, pode ir falando comigo que nos próximos dias a gente já vai estar cadastrando os corretores em todos os lugares. Você está em Sergipe, quer vender na Bahia, a gente vai poder colocar você para vender na Bahia. Se quer vender em Fortaleza, a gente vai botar você para vender em Fortaleza. Em todos os lugares. E agora é tudo online. Show de bola. Quebrando sensacional. Barreiras. Quebrando barreiras. Cara, te chamar pra gente tirar uma foto aqui. O pessoal puder printar a tela aí. Igão, e dedo pra cima, a gente tem mais 1 minuto para poder considerações finais. Quem puder printar a tela aí e depois mandar lá pra gente, marca a gente lá pra gente poder repostar. 1, 2, 3, aí. Pausa pra foto. Beleza, que o Instagram tem um delay aí, então a gente sempre dá aquela pausa pra foto. Igor, a gente deve ter mais uns 30 segundos aí, cara. Considerações finais, grato. Muito obrigado por ter aceito o convite. As considerações finais agora é com você aí. A gente deve ter mais ou menos de 1 minuto aí. Eu que agradeço e peço que a galera que está aí de seguro de vida fidelizem o seu cliente no saúde. A assistência que vocês dão no vida, fidelizem no saúde, porque o cliente vai estar cada vez mais vinculado a você. Hoje mesmo eu fiz um atendimento de saúde para um cliente e eu tenho certeza que qualquer coisa que ele tiver lá, se eu chegar lá amanhã, ele transforma para mim. Pode ser o corretor que tiver lá. Eu dei uma assistência para ele, para a mulher dele que estava precisando de uma UTI. E agora, com esse período de Covid, eu fiz uma ligação, e aí tem que ter network. Eu fiz uma ligação para o diretor do hospital e resolvi o internamento da mulher. Qualquer coisa que eu chegar lá amanhã, nesse caso, eu resolvo. Qualquer um. E isso cabe com relacionamento. Visite o hospital, faça relacionamento com o diretor do hospital, que os seus planos atendem. Top. Beleza? Show de bola. A live vai cair, galera. Não esquece de deixar lá o comentário. Coloque seu comentário lá, porque os 2 melhores comentários o Igor vai escolher e vai estar levando aí 2 livros, tá? Receita Previsível, né? E Hipercrescimento, né, Igor? Hipercrescimento. Show de bola. Beleza. Valeu, gente, um abraço. Grande beijo. Valeu, Igor. Um abraço. Terça-feira que vem a gente está de volta.